Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. A decisão da OPEP continua dando o que falar ainda no mercado do petróleo. Ontem uma alta muito expressiva, acima de $80 o barril no primeiro vencimento, segundo vencimento petróleo norte-americano, $85 o petróleo Brent lá na Bolsa de Londres, e hoje a commodity continua estendendo essa alta, sobe mais de 1% nos vencimentos mais curtos, e desde novembro ele voltou para backwardation. A curva de futuros que estava em carry desde novembro do ano passado voltou para backwardation, mostrando que fez muita diferença esse corte inesperado da OPEP anunciado no último domingo. Isso deve trazer consequências bastante relevante para os preços, não só do petróleo e da gasolina, mas para um aumento de custos generalizado, principalmente no setor de transporte, se esse custo for repassado, né? No Brasil ainda há uma discussão se haverá PPI, se vai ser modificada a maneira de precificar o combustível aqui. Agora começa a trazer, eu acredito, opinião pessoal, uma preocupação maior para o governo com as altas do petróleo. Ontem o dólar ficou estável, então deve ter acontecido uma defasagem. Já deixa eu dar uma olhadinha na Bicom, se ela já está atualizada com os dados de hoje. A gente já vê se o PPI ficou defasado. Não está ainda, está com os dados de ontem, então uma leve mudança ainda temos que decorrer aí das próximas semanas. O presidente Joe Biden falou que não fará tanta diferença assim esse corte de produção, mas entre o discurso e a realidade há coisas diferentes, né? Com relação às commodities agrícolas, ontem todas fecharam em alta, né, após o relatório do USDA das agrícolas divulgados na última sexta-feira. A soja principalmente se mantém agora acima de $15 o bushel, hoje realizando um pouquinho, mas o backwardation também inverteu bastante nesse curto prazo. O backwardation se acentuou bastante neste curto prazo, aí, mostrando que há um desequilíbrio, e semana que vem tem relatório o ASD, dia 11 de abril, sai o relatório de oferta e demanda global, e a expectativa é com relação às atualizações tanto da safra da Argentina, quanto dos estoques finais, se o departamento vai mexer nos estoques finais dos Estados Unidos, e há um bom potencial de que isso aconteça, e esses estoques venham para 5 milhões de toneladas ou abaixo, o que tem um grande potencial de elevar os preços nos vencimentos mais curtos. O cenário para a soja ficou muito claro que pode haver um movimento de alta ainda nos preços no curto prazo, e para a safra brasileira também. O clima por lá não está muito bom nesse momento. Ontem começaram a sair os relatórios de avanço de plantio, condições de lavouras para esta temporada agora, e os números, pelo menos que têm vindo das culturas que já estão no campo, que é o trigo, o milho e o algodão, eles não estão muito bons nesse momento, mas é tudo muito inicial com relação ao trigo, que é até um dos destaques de hoje. Então vamos para as bolsas, e aí nós já começaremos a falar como que está o balanço dessas commodities. Então, continuando com o petróleo, como disse, o petróleo avançando bastante. Vamos dar uma olhadinha no Brent, nesta outra aba aqui em cima. O Brent, $85,76 o barril no primeiro vencimento, $85,33 no segundo vencimento. O petróleo norte-americano a $81,26, uma alta acima de 1%. A gasolina, que é o que dá a base para o nosso PPI, 0,5% de alta, $2,77. E o heating oil, uma alta também de 0,5% a $2,67. A alta ela continua motivada ainda nos números da OPEP, o corte de produção anunciado ontem, então o mercado ainda digere, e como eu comentei com o Cabral agora há pouco no programa, ali no chat dele, há uma sazonalidade de alta que vocês conhecem, que ela começa no mês de maio.
já mostrei, deixa eu mostrar para vocês novamente a sazonalidade. Está aqui no nosso aplicativo da Commodities em Foco, ó. Ela começa uma sazonalidade de alto movimento em maio. Você vê que esta é a média de movimento dos preços do petróleo dos últimos 5 anos. Então, nós estamos aqui ainda nesse movimento. E foi justamente agora que a OPEP anunciou o corte que começa a valer aqui, no dia 1º. Então, até esse movimento chegar na máxima, no movimento sazonal de máxima, no pico, tem muito chão pela frente. Então, você ter uma oferta menor neste momento de 1,5 milhão, 3 milhões na verdade, né, de quase 3 milhões de barris, considerando os 2 milhões de novembro. E vejo que novembro ele começa uma sazonalidade de baixa, e essa sazonalidade ela fica até maio. Então, aqui é quando é feita a formação dos estoques pro retinóio, que é um dos derivados mais importantes do petróleo, o gas oil. Ele cai os preços e eles ficam sustentados até fevereiro, quando ele despenca entre março e abril. E nós estamos justamente nesta fase, que seria uma sazonalidade de baixa, começando no final do ano passado, que foi quando a OPEP promoveu o primeiro corte de produção de 2 milhões de barris. Agora, na sazonalidade de baixa, ela promove mais um corte adicional de 1,6 milhão de barris, justamente à véspera de uma sazonalidade de alta. Então, ainda há um potencial muito alto das cotações subirem bastante. Claro, o mercado se empolga, ontem já começaram a falar de $100 o barril novamente. Nesse momento, eu não vejo uma possibilidade grande de $100 o barril, não duvido, mas não vejo, principalmente quando nós falamos do Brent. Como é que estão as posições de fundos no caso do petróleo? Você vê que eles estão ainda com uma posição sazonalmente, a mais baixa dos últimos 7, 8 anos, e no último relatório do CFTC divulgado na sexta-feira, começou a retomar a compra desses contratos futuros, ou seja, aparentemente os fundos já estão voltando a apostar para alta, o que seria normal, né? Porque nós temos um movimento de alta, justamente nesse período, movimento de alta, que é justamente a sazonalidade. A gasolina, que é o que vai puxar, ou que pode puxar as cotações do petróleo, ele também começou a apresentar o mesmo movimento. Uma retomada das posições, porque sazonalmente estavam muito baixas. 2020, que é essa linha roxa aqui, foi o período da pandemia, quando começou a pandemia. Em março, abril, foi o auge dos lockdowns no mundo. E agora a gente já começa a retomar as posições long, as posições compradas acima daquele período de pandemia. Esta linha aqui é 2019, e agora a gente começa a avançar numa subida. O retinóio em si ele não vai ter muito movimento, porque a sazonalidade é só lá na frente, só no segundo semestre, lá finalzinho de setembro, outubro, novembro, principalmente, que as posições começam a subir. Então esse é o movimento que está colocado no petróleo hoje. A depender da taxa de câmbio aqui do Brasil, a gente pode ter uma piora bastante expressiva no PPI, ou não. Também a eventual queda da taxa de câmbio pode anular a alta da gasolina e anular a alta do custo de reposição aqui, né, do replacement do diesel e da gasolina aqui nos portos brasileiros. Indo para o café hoje está realizando, né? Ontem foi um dia de alta expressiva. Nós vemos aqui que as cotações pararam numa média móvel de 100 períodos. Graficamente ele tentou romper esse período, aí a força compradora veio, puxou as cotações na sexta-feira. Ontem foi uma alta bem expressiva e hoje ele está quase no 0 a 0, pelo menos por enquanto. Nos estoques da ICI, uma queda muito michuruca ali, 285 sacas só caíram, os estoques estão acima de 700 mil sacas, só que há uma força ali que vai segurar, ou está segurando uma alta mais expressiva, né? Ontem a gente chegou a ventilar a possibilidade de ir para 180 centavos de dólar por libra-peso, mas a proximidade da colheita acabou limitando esse movimento. O Vicente ontem foi lá na Guaxupé,
visitou a cooperativa, a maior cooperativa do mundo, o maior exportador do mundo de café, visitou algumas lavouras lá e ele vai fazer uma atualização do Crop Tour que foi feito no ano passado, agora às vésperas da colheita. Então ele vai visitar mais alguns cafezais, hoje ainda ele visita, hoje à noite nós vamos para Goiás lá, vamos fazer uma palestra lá em Goiás, na região de Formosa, amanhã, visitar alguns produtores na quinta-feira, tanto de grãos, né, de milho safrinha, quanto de café também, tem café lá em Goiás, e ele traz uma atualização daí para os assinantes nossos do Relatórios Agro, sobre as condições do café, para a gente saber se realmente tem potencial de 60 milhões ou ele mantém a expectativa de 54 milhões e meio. Pelo que ele comentou, do que ele viu ontem, eu acho que a gente está mais para o número de 54 milhões ainda, mas é cedo ainda, né? Ele gaseou o trabalho, foi passear ontem só. Brincadeira. Indo para uma outra soft commodity, que é um dos destaques, o açúcar, até apoiado no petróleo, renovou máximas de 10 anos ontem. Fechou acima de 22 centavos, 22,4 centavos de dólar por libra-peso, hoje estendendo 9 pontos de alta, os dois próximos vencimentos já acima de 22. Há uma notícia de que mais uma redução foi colocada no mercado, uma expectativa de redução vindo lá do Paquistão, uma possível queda de 15% na produção deles. Então, a restrição de oferta, ela ainda permanece no mercado, por isso que os preços estão reagindo desta maneira. E o cenário do açúcar, se você olhar, ele está parecido com o cenário da soja, porque nós temos a soja hoje problemas na Argentina, um problema grave de produção na Argentina, que podemos colocar um problema grave, vamos dizer assim, no Paquistão ou na Índia. E os Estados Unidos estão com estoques baixos agora para fazerem as exportações ou poder colocar uma safra no mercado, e isso dá sustentação para as cotações de Chicago. O açúcar é só o Brasil, como na soja, que está vindo com uma safra muito grande. Deve moer ali mais de 600 milhões de toneladas de cana, uma produção próxima ali de 37 milhões de toneladas, mas é só. A Índia veio com uma produção menor, vai vir com cotas de exportação menores, outros países também enfrentam problemas de produção na cana-de-açúcar devido ao clima, então é basicamente o Brasil que vai ter a oferta para colocar no mercado. E mesmo assim, não tem um potencial de substituir o déficit deixado por esses outros países. Então, esse o movimento que nós estamos vendo refletido nos preços. Eu lembro que eu conversei com o Banco Genial lá, o do Motinha, o Bruno Rossolini, lá num podcast há uns 2 meses e meio atrás, aproximadamente 3 meses atrás, e eu comentei com eles de uma possibilidade muito boa do setor sucroenergético do Brasil ter um bom ano. Foi em fevereiro, comecinho de fevereiro, porque não havia saído a decisão ainda com relação à reoneração da gasolina. E ao que tudo indicava naquele momento é que haveria um ano bom para as cotações do açúcar, por causa desse déficit deixado principalmente pela Índia e alguns problemas de produção em outros países, e o setor alcooleiro também poderia ter um ano positivo por causa da reoneração dos impostos, que poderia elevar o preço e elevar o faturamento. E a notícia para o setor acabou vindo melhor do que esperávamos, porque o governo aumentou os impostos da gasolina e aumentou menos, ou quase que não aumentou, o imposto do etanol. Então, dá mais a possibilidade de haver um reajuste na margem de lucro pela usina, já que pela arbitragem que há entre o preço do etanol e o preço da gasolina, de 70%, você tem esta possibilidade. Infelizmente, mais um imposto vindo para o Brasil, né? Naquela vez que eu comentei, vieram xingar aqui no negócio, falar mal, que eu estava dizendo que era bom ter imposto, é péssimo ter imposto. E vamos falar a verdade, todo dia tá vindo um imposto novo, aí não tem bolso que
que aguente. Mas falando do setor, então esse ano pode ser um setor positivo realmente para o setor sucroenergético, com os preços em alta, tanto na bolsa quanto no mercado físico, tanto no açúcar quanto no etanol. Então o mix de produto das usinas, ele fica com preços bem favoráveis para, no caso do faturamento. Então, a temporada começou agora no sábado, dia 1º de abril, como eu comentei com vocês ontem, estas primeiras colheitas de cana, a primeira moagem, tem um viés, um foco maior na produção de etanol, quando o ATR, o açúcar total recuperável, o percentual de açúcar que tem dentro de uma cana, melhorar um pouquinho, a partir do mês de maio, mês de junho, a produção começa a voltar para o açúcar, as entregas dos contratos começam a acontecer e as exportações ganham força. Segundo o estudo lá da Archer Consult, do professor Arnaldo, 85% das usinas da produção de açúcar para exportação já estão redeados. Então isso acaba colaborando para o momento de alta, como eu comentei com vocês ontem. Indo agora já para a Bolsa de Chicago, hoje o trigo subindo 0,5% já. Esse vencimento ele já vai basicamente para liquidação daqui a pouquinho, né? Mais 10 dias tem o vencimento das opções. A temporada começa com esse vencimento, $7,10 o bushel. Ontem saiu um relatório do USDA com relação às condições das lavouras lá nos Estados Unidos e o avanço do plantio do milho que já começou. E para o trigo, as condições do trigo de inverno, as condições boas, excelentes, estão em 28% somente. Estas são as piores condições desde 1989, segundo a matéria aqui. O milho chegou a 2% plantado, já era o que esperava, o algodão chegou a 4% da área já plantada com a pluma. Agora, essa condição ruim do trigo de inverno, porque o trigo de primavera ele não começou o plantio ainda, os analistas esperavam que já houvesse um avanço de 2%, e ele ficou no 0-0, ainda não teve esse início, é o que está dando sustentação ou está puxando os preços de hoje. E você vê que pela sazonalidade, o que está subindo mais é esse contrato, o contrato de julho. O milho hoje caindo, realizando um pouquinho. Ontem o primeiro vencimento fechou em baixa, mas o vencimento julho fechou em alta. Eu não sou analista técnico, mas eu acho que esse candle aqui significa uma reversão, né? Que os preços vão poder cair. Se tiver um analista técnico aí no chat, pode comentar, por favor, se eu não estou falando uma besteira muito grande. Mas o vencimento mais curto fechou em baixa e os outros vencimentos em altas, e aqui o processo é o mesmo. Agora, existe uma correlação entre o milho e o trigo, né? Entre os cereais, que olhando no ponto da ração. Quando vai ser utilizado para a fabricação de ração, que tem que ser adicionado proteína, são estas proteínas aqui que são analisadas. E é o custo por proteína que é feito o cálculo, não é o notional que você vê aqui, 697, 652, o milho está mais barato. Só que o milho tem menos proteína do que o trigo. Então o milho varia ali de 7 a 10%, o trigo vai de 12,5% até 14%. Então você vai dividir a cotação do derivativo lá da bolsa pela quantidade de proteína e você vai ter o custo por ponto de proteína. E nesse caso, um vai puxar o outro, porque se o trigo começa a subir, a proteína dele começa a ficar mais caro, ele dá margem para a proteína do milho também ficar mais caro. Por isso que há esta relação. O que nós vamos ver agora? Quem que vai influenciar mais em quem? Vai ser uma possível queda do milho, já que houve uma área divulgada pelo USDA maior do que o mercado esperava, o programa de exportação está lento ainda, ou vai ser as condições muito ruins das lavouras do trigo, que podem puxar as cotações do cereal na Bolsa de Chicago e levar na carona o milho. Então agora começa um cabo de guerra entre as duas proteínas. Ontem saíram dados de inspeções para exportação também, e trouxe um número muito bom para o milho, mais de 1 milhão de toneladas foram inspecionadas para embarcar, 1.097.000
é o número acima das 666 mil toneladas da semana passada. Então, a demanda ela está se apresentando. Então, houve uma alta aqui, foi o número de 1,1 milhão, caiu para 666 e voltou para 1 milhão de toneladas inspecionadas para embarque. O trigo, desculpa, uma quantidade pequena, por 168 mil toneladas, mas também não, a gente vai começar a colheita daqui a pouco ainda, né? Não começou a colheita do trigo de inverno nos Estados Unidos, por isso que as exportações elas acabam sendo bem fracas. A minha preocupação, ela está para o milho na próxima temporada, por causa de que há uma expectativa de uma queda forte de preços devido a esse aumento da área, a um carry-over maior, uma safra grande aqui no Brasil. Os fertilizantes eles caíram bastante, só na semana passada houve uma queda nos nitrogenados em torno de 10%, já essa queda, a demanda por fertilizantes está muito baixa ainda, isso globalmente, não só no Brasil, Estados Unidos, Índia, também a demanda está um pouquinho lenta nesse momento, tem uma sobreoferta de fertilizantes agora, por isso que nós vemos os preços caindo. Então, as relações de trocas, elas estão muito boas. Quando eu olho no meu gráfico que eu tenho aqui acompanhando as relações de troca, nós vamos ver que para as três culturas que eu acompanho, soja, milho e café, as relações elas estão boas nesse momento, melhor do que o ano passado, melhor do que o ano retrasado. Só que a gente vê que ela já começou a dar uma guinada aqui para cima, porque a commodity também caiu, com exceção do café. A minha preocupação está aqui, ó. Tanto na ureia, no nitrogênio para o milho, quanto para o fósforo para o milho. Por quê? Porque a relação de troca a gente vai ter que calcular para 24. E o preço tem um potencial de queda grande. Muitos estão segurando compras de fertilizantes, esperando novas quedas, e não estão acompanhando a relação de troca. Então tem que prestar atenção, porque esta relação pode piorar rapidinho. Nós temos uma sazonalidade alta nas commodities, mas bateu o mês de junho. Mês de julho, as cotações já começam um movimento maior de queda. Vamos dar uma olhadinha. Aqui não vou conseguir encontrar essas posições. De queda, então tem que prestar atenção. Outro detalhe que eu vi que perguntaram ali é a relação das posições de fundos. Como que está. Então, para o milho, eles estão shorts ainda. O relatório do CFTC trouxe 13 mil contratos vendidos. Pelo acompanhamento que eu tenho feito até ontem, eles estão vendidos em 7 mil contratos, mas eles estão shorts no milho. Na soja, comprados em 115 mil, o relatório do CFTC mostrou 99 mil contratos comprados, e eu acompanhei os 3 últimos dias, long 115, farelo de soja comprados em 99 mil contratos, e o CFTC 96, o óleo de soja vendidos em 7.459 contratos, de acordo com o meu acompanhamento, e o trigo shorteados em 92 mil contratos. Essa é a posição que eu tenho acompanhado. Indo para o complexo soja, rapidinho, o óleo subindo hoje, acompanhando também as cotações do petróleo, farelo caindo 1,25 e o grão caindo 0,30, até no movimento de realização de lucros, depois destas altas expressivas aqui. Prêmios estáveis no dia de hoje. O que eu quero mostrar para vocês? Boi gordo, você vê que o boi caíram bastante as cotações, mesmo com o retorno da China. No mercado físico, algumas praças já estão com escalas mais confortáveis e os preços começam a ceder. Eu vou mostrar para vocês esse daqui, ó. Esse daqui eram as escalas lá no aplicativo Agro Brasil. Então, para quem é do mercado da pecuária, talvez o melhor aplicativo, possivelmente o melhor aplicativo do mercado. Isso daqui eu mostrei para vocês há um mês atrás, estas escalas aqui. Olha como que está hoje, como houve uma melhora nessas escalas. Por isso que nós vemos os preços do boi caindo em algumas praças. Então, eu não vou passar praça por praça, mas você vê aqui no Triângulo Mineiro houve uma queda, lá em São Paulo, em Bauru, Marília, houve uma queda.
aqui outra queda também, em Goiânia houve uma queda. Então, algumas praças já começam a apresentar quedas na arroba do boi devido a essas escalas. Alguns frigoríficos chegaram até a sair do mercado no curto prazo. Houve uma melhora para eles na questão de confinamento, porque o milho caiu bastante. Ontem ele subiu, também estava sobrevendido, olha o rally inverso, como o Vicente fala aqui. A queda grande que houve nas cotações do cereal, quando chegou na sobrevenda, ontem ele corrigiu, até porque o PPE corrigiu, porque o milho subiu bastante e o dólar ficou estável. Então o PPE acabou ficando favorável e as cotações aqui, elas acabaram tendo uma alta, mas está em $80. E eu acho que deve haver uma continuidade de pressão nas cotações do cereal, talvez dê uma subidinha ali, mas logística continua pressionada, mais 2 meses começa a chegar safrinha no mercado, tem muito cereal para ser vendido, tem muita soja para ser vendido, tem que prestar atenção nas cotações ali para evitar surpresa, porque o mercado é assim, né? O desastre é muito maior, o otimismo também é muito maior, igual o petróleo. Eu acho que está exagerado esse otimismo no derivativo. Não vejo motivo para tanto nesse momento. Então deixa eu ver se tem alguma pergunta hoje. Antes disso, pessoal, vamos dar o like, por favor, porque eu sei que o pessoal ali às vezes esquece, está assistindo, esquece de dar o like, mas vamos dar o like. Vamos ver aqui, precisamos de dias e preços melhores. Agora é meio difícil chegar nesse momento, né? O bom é que a comercialização está avançando, né? Já mostrei as posições de fundos. Deixa eu ver aqui, ó, Pedro, aqui, ó. A questão da redução da produção do petróleo seria um tapa na cara dos progressistas que defendem o fim da fonte de energia fóssil. Esse é um tema complicado, Pedro, porque se nós olharmos para o curto prazo, é impossível ter essa redução, essa migração, essa alternância do petróleo como a principal fonte de energia do mundo. Impossível, não tem como você fazer essa sugestão. Mas se você olha 50 anos para frente, é muito provável que isso aconteça. Eu fico imaginando lá no início do século XX, quando John D. Rockefeller descobriu o refino do petróleo e começou a colocar querosene na iluminação pública em vez do óleo de baleia, as conversas que aconteciam também nas mesas dos botecos por lá, que deveria ser mais ou menos o que nós estamos fazendo agora com relação à eletrificação, por exemplo, que era algo que não ia dar certo, que não sei o que, e o petróleo demorou 100 anos para chegar aonde ele chegou agora. Então começa um processo lá em 1900, 1905, 100 anos depois as cotações chegam nos patamares que estão e 70 anos depois, 80 anos depois é que o petróleo for ter uma relevância como ele tem hoje. Então, esse processo de alternância de fonte de energia ainda demorará muitos anos, mas é um trem que já saiu da estação. E, por enquanto, a OPEP tem basicamente o controle de preços. Vamos ver aqui, ó, o Regis comentando. Esse shooting star no milho bem na média, configura a entrada técnica, mas eu esperaria a confirmação depois de mais um candle vendedor. Aí, ó, se o cara falou, tá falado. O seu John colocou uma conta ali enorme, só vamos saber em julho se teremos El Niño. Não, já sabemos, John, já está configurado a entrada do El Niño em julho. Para exportar a necessidade de compra de dólar, acho que terá aderência. Eu acho que para algumas empresas sim, Fabiano, acho que vai ter aderência para algumas empresas sim. Então, é isso daí, pessoal. Então, voltamos amanhã, direto do Goiás, daí já do hotel, farei o 710, ou 710, ó, o Cabral deve estar aí, ó. Farei a primeira hora do agro amanhã, direto do hotel, lá em Formosa, no Goiás. Todos tenham um ótimo dia. Tchau.